Seguinte, tô aproveitando o trânsito quase parado aqui, tô indo agora para São Paulo e logo depois do dia que eu gravei aí com o Richard, a parte de networking e a primeira entrevista com ele, tô indo agora pro evento em um mastermind de marketing digital, então os maiores nomes do país estão lá, é um grupo que faz parte, é um grupo com bem poucas pessoas e quero ver se descola algumas entrevistas por lá, vamos falar da parte de falar de processo, de projeto, só que tem pouca gente, que na verdade não tem quase ninguém que faz projeto lá, mas eu tive umas ideias, vou ver o que eu consigo por lá, vamos colocar em prática aí essa parte do networking que a gente conversou com o Richard e vou fazer coisas que eu não faria, que eu não teria, entre aspas, coragem de fazer, mas vai dar bom, correr agora para o aeroporto, pegar avião e em breve, espero estar no avião aí com a família. Bora! Pois bem, já cheguei aqui no hotel e já estou no segundo dia. Estou gravando isso porque cheguei aqui bem em cima do início do evento. Tem pessoas bem conhecidas, bem famosas aqui, como o Ícaro de Carvalho, Paulo Cuenca, Yezer, que é produtor de conteúdo. Tem uma galera forte assim do digital mesmo, com faturamentos astronômicos aí, e estão aqui como alunos, né? Então, alunos não, como membros, né? Para trocar. E eu estou aproveitando essa visita aqui para me conectar, né? Mais com essas pessoas e fazer o nosso dever de casa aí do networking e ao mesmo tempo aprender mais e mais aí sobre o que está por vir, né, no mercado digital. Eu sei que você é curioso, então eu vou fazer um tour breve aqui pelo hotel, um hotel bem legal, segunda vez que eu estou ficando aqui. E eu vou aproveitar para fazer uma entrevista aqui com o engenheiro Matheus, que também é um desses membros aqui da Craft, que é esse grupo. E conversei com o Matheus ontem para a gente trocar uma ideia agora sobre processo de projeto. Ele disse, pô, Rodrigo, mas eu não projeto. Eu falei, olha, mas eu tenho certeza que você já pegou muito projeto aí nessa tua vida de engenheiro e com certeza tem muito para somar no projeto. E óbvio, né, aí ele concordou que teria muito para somar. Então, logo mais aí vou conversar com o Matheus e vou dar um tour aqui no hotel para você conhecer. Bora lá. Bom, deixa eu aproveitar e mostrar algumas sacadas legais que tem aqui do quarto, brevemente. Gosto desse detalhe aqui, ó. O chanfre está um pouco largo, eu faria esse aqui ele um pouco mais fino ainda, né? Faria ele aqui com 5 milímetros, ficaria perfeito, mas é porque aqui é melamínico, se fosse lâmina de madeira dava para fazer. Mas esse detalhezinho com essa soltura, aqui eu gosto, tá? Acho que é uma boa solução. Tem um puxador aqui um pouquinho diferente, mas confesso que acho ele um pouco grosseiro. Erraram no meu ponto de vista aqui na dimensão, poderia ser um pouco menos profundo. Tá muito profundo aqui, mas tá legal. Aí aqui ó, usaram o fundo para sustentar e daí esse apoio, essa bancada toda grande aqui com um aspecto mais leve. Aqui tem um LED que ele tá aplicado, eu não sei se vai dar para ver por causa da luz, mas eles aplicaram ele inclinado. Aqui tem alguns perfis hoje que já são inclinados para trás. E essa face aqui, ó, ela fica fechada. E isso é bom porque quando você olha daqui você não vê a fonte de luz. Então na iluminação, quanto mais você esconder a fonte de luz, a fonte luminosa, mais agradável fica aos olhos. Então essa cava poderia ser um pouquinho mais alta ou o perfil menor, né, e a luz ficaria lá. Mas é uma solução legal também. Aqui, ó, tem um esquema legal que é o seguinte, ó, isso aqui até a gente já usou em um projeto que a gente também fez de hotel, que é o seguinte, essa cabeceira aqui, ó, ela é modular no sentido de que isso aqui pode ser transformado isso aqui pode ser transformado numa cama de casal, olha aqui, ó. Isso é bem legal, porque tá fixado aqui no tubo, né? Ó, gosto muito disso. E como o painel atrás ele é de fora a fora, coringão, essa é uma sacada genial, essa movimentação. Porque o hotel pode, por exemplo, assim, se tiver um casal com filhos, fazer aqui uma cama de casal e adicionar mais uma cama para lá. Você consegue acomodar 3 pessoas, por exemplo, aqui, né?
é uma solução muito boa. Aqui a palha não é natural, gosto quando é natural, aqui ela tá no fake, tá num fake assim, mas tudo bem, tem um desconto. E uma coisa que eu sempre faço, ó, em projeto de quarto, é sempre me inspirar na iluminação de hotel. Então você pode ver que não tem praticamente nada no forro, 2 pontos aqui que são em locais de circulação, não é local de permanência, então nunca pontos em cima da cama. E aí, luminárias de apoio, né? Então, essa aqui foi feita, essa aqui sob medida, tem um detalhe legal, ó, que aqui tá o interruptor. Eu colocaria um pouco mais discreto, não gosto muito ele aqui em cima, mas é uma peça só, ó. Luminária feita em serralheria, dá para fazer sob medida, na boa, uma mesinha de 30, tem um tamanho legal. Olha, aqui você movimenta, né, aqui para lateral, interessante, né? Outra coisa que eu gosto também, essa cinta de meia altura, alonga, né, deixa o quarto ainda maior. Acho bem legal. Gosto também de quando a gente traz isso no nível das aberturas, também fica bem interessante. Né? Dá um peso, né, maior. Aqui, ó, a proporção tá quase no meio, né? Ela tá, vai lá, quase 2/3, né? Aqui ainda tá ok, mas cuida só para não colocar no meio da altura, né? Ou coloca ali 2/3 para baixo ou 2/3 para cima, para ter essa noção de que realmente você quis fazer a divisão, senão vai ficar um pouco estranho. Tem a parte dos banheiros aqui que é fechada, tem uma baguncinha aí, né? Mas tá tudo certo. Não consegui filmar quando cheguei, então é o que tem. Iluminação só frontal, eu acho que aqui não precisava ter. Essa aqui é uma iluminação ruim, ó. Ruim, iluminação ruim, fica na cabeça, muita sombra, péssimo. Sem isso, podia ser só iluminação frontal. Como eles usaram sanca lá, ó, uma sanca invertida, que eu tenho que achar aqui, não sei qual é o interruptor. Poderia ter trabalhado algo nesse sentido aqui, ficaria melhor. Isso aqui é péssimo. Né? Especialmente chuveiro, pelo amor de Deus, não coloque iluminação dura em cima das pessoas, né? Não fica nada, né? Não fica legal. Aqui é banheiro, não tem nada demais, né? Só a parte revestida aqui, meia altura, né? Etc. Né? E tem uma boa distribuição, né? Se você for fazer banheiro de hotel, tem uma boa distribuição, copia essa distribuição que tá bem boa, com todos os acessórios, então aqui papeleira, né, os outros acessórios ali em volta, aqui tá bem distribuído, assim, para hotel eu acho que é uma solução compacta legal, e aqui é só chuveiro, nada demais. Legal? Bom, breve, né, só para dar aquela passeadinha, vamos agora aí passar para o restante do espaço. Vou mostrar aí para vocês. Olha lá, o corredor aqui, ele é todo azul, gosto disso. Tem uma iluminação bem pontual, só na porta e só aqui na numeração. Gosto muito de trazer sempre o aconchego de hotel para quarto, assim. Isso é indispensável. Vamos lá para a recepção que vocês vão curtir, é bem legal. Bastante, vamos aqui desde a entrada, bastante madeiramento. Eu não sei quem fez o projeto, tá? Mas eu gosto bastante do projeto desse hotel aqui. Depois eu vou pegar o nome e eu coloco aqui para vocês. Esse forro curvo aqui com ripado bem fininho, fica muito legal. Esse aqui é um forro acústico, tá? Esse aqui é um forro acústico, ó. Uma solução muito legal. Bastante iluminação natural. Uma pena que não tem sol hoje, tá? O dia tá feio, tá nubladão. Essa parte aqui de cima, aqui de alimentação e tal, até nem é tão legal, tá? Vou te falar que a parte que eu mais gosto desse hotel tá aqui embaixo, que tem uma pegada mais industrial, que é onde tá o bar. Deixa eu descer aqui, ó. Esse forro, ó, essa área aqui eu gosto demais, cara. Essa área eu gosto demais. Olha só que interessante que eles fizeram aqui.
É um gradil laranja. Um gradil laranja, todo pintado, metálico. Aí tem iluminação embutida, né? O modelo Pico, aquela bem pequenininha, que você consegue fazer ele modular. E assim, ó, uma coisa que a gente percebe, até foi algo que a gente conversou com o Richard, né, na última visita ali, você conseguir, num projeto, especificar pouca coisa. Pô, os caras acabaram de ligar um aspirador lá. É você conseguir especificar pouca coisa para ter um bom projeto. Olha, dá uma olhada que a gente tem poucos materiais, ó. Olha só. Você tem cimento lá, tem um porcelanato aqui por comodidade, poderia ser pedra natural, né, no mesmo tom. Aí você tem cimento, madeira e um elemento de tá dando identidade para o espaço, que é esse laranja. Olha só, extremamente agradável, criativo, né? Aquela pegada que dá o laranja e um espaço extremamente, né, acolhedor, né, com um tom outro terroso, aí para fazer amarrar aí esses detalhes, né? Então não precisa de muito, né? Não precisa de muito. Para fazer bem feito, só dominar a arte de fazer fazer muito com pouco. Acho que esse que tá o segredo aí. E aí, deixa eu dar mais uma passadinha aqui pro outro lado e a gente já... Vou lá no bar, na verdade. Essa aqui é a área que eu mais gosto do hotel. O restante eu vou te falar que não é nada demais, tá? Ó, essa solução aqui para detalhe curvo é muito legal, né? Tem tem esse pastilhado, né? Tá fazendo aqui todo o trabalho, é pastilha assim fininha, uma pastilha assim fininha, ó. E eles usaram também o vidro aramado, ó, porque ele dá a transparência e esse vidro aramado tá lá também, ó. Tá vendo? O vidro aramado também tá aqui na bancada, ó. Olha aqui que legal. E aí a iluminação veio de baixo. Não, de dentro. Tá aqui dentro da... Ó, tá aqui dentro. Bancada toda de inox, né, para facilitar aí. Confesso que eu não sou muito fã do inox para residencial, mas enfim. Quer ver, ó? Dá uma olhada, ele tá todo riscadinho, assim. Aí vem o mesmo elemento laranja. Gostei muito dessa solução aqui. A primeira vez que eu tive aqui já me chamou a atenção. Ó. Vamos fazer o seguinte. Aproveito para mostrar para você. Eu vou passar aqui embaixo da luz. Ó, iluminação dura. Isso aqui à noite é a única coisa que eu achei que eles erraram no projeto, tá? A única coisa que eu acho que eles erraram. Eles colocaram essas iluminações fixas, duras, né, como a Pico que tem aqui, em locais de permanência. E isso é uma falha bem comum e que é muito fácil de evitar, né? O problema é que fica desagradável. Então, por exemplo, você vai jogar uma sinuca, por exemplo, aí você está em volta da mesa, parado esperando para jogar, e você tem uma luz na tua cabeça. É muito desagradável. E isso eles erraram, porque tem vários pontos aqui onde você tem essa iluminação, né? Você tem essa iluminação fixa. Então, regrinha de ouro é iluminação dura sempre em locais onde as pessoas não ficam. Se você fizer isso, 90% do teu... você já vai estar acertando aí, beleza? E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um toque pro Matheus, chamar ele aí pra gente trocar uma ideia. Não vou fazer um tour de meia hora aqui, até porque tem coisas do hotel que eu nem gosto tanto. Tô te mostrando só o que eu gostei mais mesmo, que é a recepção e aqui. E aí, vou dar um toque para ele e a gente continua conversando. Antes disso, deixa eu falar uma coisa que eu acabei esquecendo. Essa é a primeira vez que eu tô gravando no meio da galera, assim. Tu vai dizer, pô, Rodrigo, mas você já faz isso há tanto tempo, cara. Você já produz conteúdo desde 2019. Vou te dizer assim, ó, eu não sou assim carudão. É parte da minha saída da toca. Então é a primeira vez que eu tô gravando, de fato, aqui,
com a galera em volta, as pessoas passando e tal. E eu tô desbloqueando isso, tá? Eu tenho certeza que daqui a uns 5, 10 episódios você vai ver um Rodrigo totalmente diferente interagindo com as pessoas no vídeo, dos vídeos e tal. Mas eu tô destravando, você tá aprendendo isso aí, vendo isso aí junto comigo, tá? E tá tudo bem, tá tudo bem. Tá... Vamos que vamos. Agora, bora lá conversar. Valeu. Pois bem, meus amigos, consegui aqui uma conversa aqui no evento com o engenheiro Matheus. Caso você seja um alienígena e não tenha visto ele ainda no Instagram, falando de como economizar na obra, conseguir construir dentro do custo. Matheus, prazer ter você aqui na nossa conversa, poder te ver de novo, conversar. Faz uma mini bio aí, quem que é o Matheus? Então, eu trabalho com construções de alto padrão, né? Tem um tempinho já, tenho uma construtora nessa área. Recentemente, eu me desliguei dos projetos voltados para cliente e comecei a fazer projetos próprios para venda. Depois de um tempinho capitalizando e tal, né? E sofrendo aquilo que todo mundo sofre com o cliente, que a gente quer construir rápido, o cliente tem o ritmo dele, que não é o mesmo ritmo da obra, então as obras eram menos lucrativas por causa ali da inércia do cliente e tudo mais. Então eu pensei assim, gente, como é que eu posso melhorar a minha vida, melhorar a lucratividade das obras e tal, e eu entendi que o cliente era um gargalo, né? E fiz um movimento para construir só obras próprias. E nessas obras próprias, assim, a gente está com uma pretensão de sempre fazer coisas disruptivas, assim. Sempre casas diferentes, testando muita coisa, e nos limites. Legal. Testando sistemas, testando soluções, testando o próprio mercado, porque que são casas muito diferentes para venda, né? E, assim, de uns 3 anos para cá, eu comecei a documentar isso no Instagram, e o Instagram explodiu, né? Então, tem uma faz assim como se, foi sem querer. Taquei uns vídeos lá e deu certo. A gente aqui numa mentoria de marketing digital e negócios digitais, não é por acaso, né? Mas, Matheus, quando eu te convidei pra gente conversar, antes de convidar, eu pensei assim, quando a gente começou o Projeto Invisível, né, que a ideia é ver o processo de projeto por outras óticas, né, de outros profissionais, outras culturas também, inicialmente eu falei pro pessoal que ia entrevistar arquitetos, designers de interiores e designers de produto e outros, né, profissionais de projeto. Só que quando eu vi você aqui, eu pensei, cara, a engenharia é a prova real do projeto. Exato. Então, assim, você tem um projeto bem desenvolvido, etc. A tua obra é uma, se o processo de projeto foi mal feito, você vai ter outra obra, né? E aí, legal a gente estar conversando, que eu queria ver toda a tua vivência. Certo. O que na tua opinião difere um bom projeto que facilita a obra e o projeto que atrapalha a obra? Essa pergunta, ela pode ser respondida assim, de vários ângulos, né? Mas eu diria que hoje, vamos lá, o grau de detalhamento é uma, tá? E assim, talvez até dentro do mundo da arquitetura isso seja um clichê, não sei. Mas, por exemplo, a gente está fazendo uma casa que a gente está terminando agora, uma casa de 527 metros, então uma casa grande. Não é uma micro casa, né? E a gente está concluindo a obra em 1 ano, que é um prazo extremamente comprimido. Tá? Excelente para esse tamanho, do zero, né? Excelente, do zero até a faxina em 1 ano. Fantástico. E isso só foi possível porque a gente imprimiu um esquema de compras extremamente antecipadas, tá? Então a gente sempre estava 3 meses à frente, precisa do revestimento de piscina. Eu já estava com ele há 3 meses comprado, entendeu? E eu só consigo ter essa previsibilidade muito grande se o projeto for bem detalhado. Então assim, o detalhamento de projeto, quando ele é bem detalhado e compatibilizado, ele não deixa o improviso acontecer no canteiro, certo? E uma obra atrasa, então vamos lá, a gente começar a pensar nos problemas da construção civil, né? Atraso de obra. Então tem um estudo recente que mostra assim, que quando uma obra atrasa, ela custa geralmente 10% a mais.
Ou seja, você tem o mesmo produto final, com o mesmo acabamento, com a mesma qualidade, custando 10%, isso é muito. Só que o atraso, a gente acha que assim, atrasou porque choveu, atrasou porque demorou a entregar o material. Na realidade, mais de 90% do atraso é por questões de definições. Definições que não tinha, definições tardias. Redefinições. E redefinições, que são alterações de definições. Então, isso atrasa a obra e, por consequência, encarece uma obra, tá? Uhum. Então, assim, quando você tem um projeto que ele já vem com as definições prontas, e você não tem que rediscutir isso no canteiro de obra, então ele é um projeto de qualidade que, olha só, ele colabora com prazo, colabora com custo e com a obra de A a Z. Não, isso com certeza a galera precisa estar assistindo a gente já pegar esses números e colocar na proposta de projeto já para mostrar para o cliente a importância disso desde o começo. Uma coisa que eu falo, que a nossa metodologia, o objetivo é aprovar projetos de alteração em 2 reuniões. Então, aprova já, o cliente define tudo, não quer alterar nada. Mas um desafio que eu sempre falo para os alunos é o seguinte: o teu objetivo não é só aprovar o projeto de primeira, é mantê-lo aprovado. Sim. Ou seja, blindado contra as alterações. Essa é a ideia. E aí, por que o cliente muda lá na obra? Porque ele passou por um processo que gerou algum tipo de incerteza. Não foi tão claro, claro. O briefing não foi tão bem feito. Aí, às vezes, os processos que têm alteração demais faz o cliente aprovar no cansaço. Entendi. E isso é um problema absurdo. Tipo, já é a 10ª vez que eu vou. Vai assim mesmo, a gente vê na obra. Na hora lá a gente... isso aí é terrível. E aí atrapalha. E aí acaba gerando na obra um excesso de cliente, né? O cliente preocupado, defendendo o próprio patrimônio. Exato. Que problemão. Que problemão. E dos profissionais que você já lidou, assim? Você já deve ter tido muitos contatos com arquitetos, construtoras, né? Você trabalhou em construtora, não foi? Trabalhei também, sim. Que boas práticas, e não só de projeto, mas você vê como pessoa mesmo, contribuem para chegar na obra um bom projeto, assim. A gente acabou de falar aqui do briefing, né? Eu acho que ele tem que ser extremamente assertivo, porque o cliente que ele tá ali por trás do processo, ele é um leigo completo. Então, assim, ele não entende o 2D. Você mostra o 3D, ele também não vai entender 100%, ele é uma pessoa que ele tá lidando com aquilo pela primeira vez e tal, tem um grau de encantamento, um grau de desconfiança, você não pode pressupor que ele vai entender. Sim. Então uma coisa que sempre acontece quando eu estou executando um projeto, executava, né, um projeto para cliente, 100% das vezes o cliente se surpreendia na obra, tipo assim, uai, esse quarto era desse tamanho? Não, cara, não era isso aqui que eu tinha pensado. Eu falei, como não está escrito aqui? Mas o cliente não lê prancha. Então, assim, eu acho que o arquiteto ele tem que ter um cuidado dele tutelar mesmo o cliente com muito cuidado e ter assim, uma comunicação muito boa. E esse é um ponto, assim, porque eu acho que as maiores catástrofes em obras e projetos são de comunicação. Então o arquiteto não tem clareza no que ele propôs, o cliente ele acatou pensando que era outra coisa. Isso vai se reverter na obra, que é quando o cliente tem noção real. Isso é desse tamanho, isso vai até tal altura, isso aqui é de tal cor, aí tipo assim, ali é hora dele passar borracha, né, na obra. Não, isso aqui eu não quero, tal. Porque a comunicação não foi tão eficaz, né? Muito bom você ter tocado nesse ponto, porque um dos pilares da nossa metodologia é a comunicação, porque tem a comunicação para o pedreiro, que é o executivo e a conversa com ele. Exatamente. Tem a comunicação com o cliente, tem pessoas que às vezes no processo de projeto têm boas ideias, bons projetos, um bom projeto, mas não consegue persuadir positivamente, né, o cliente de que aquilo é a melhor coisa para ele também. Tem a comunicação falha, né, na questão de conseguir, de convencer, né, o cliente também. A Casa Craft, né, que você tá construindo, você participou do desenvolvimento do projeto dela, junto, né, com o arquiteto, que o projeto ficou fantástico, inclusive estava falando contigo há pouco aqui, e
O Matheus cliente, vamos dizer assim. Matheus cliente. Eu tô falando mal do cliente aqui, entre aspas, agora eu me tornei... Agora o seu cliente. O que você gostou no processo que você viveu de desenvolver esse projeto da Casa Craft? Como cliente, não como engenheiro. Não, então, olha só que interessante, né? Porque a gente fala aqui que o cliente, ele dá trabalho, ele é assim, ele é assado, tarará, é uma variável muito difícil de contornar. E agora eu tô nessa posição de cliente e eu contratei um projeto, que é isso que você está dizendo, e eu comecei a ver as dores do cliente na pele, tá? Primeiro que o projeto é caro. Não é que é caro, eu acho que, na realidade, assim, eu acho que o arquiteto, ele é mal remunerado, tá? Assim, e, enfim, eu acho que ele ganha pouco, né? Eu acho que pro que vale. Você vai fazer uma obra de, às vezes, milhões, dependendo da caneta do arquiteto, ele ganha pouco no processo, a realidade. E quando eu vejo assim, eu olho pro escritório do arquiteto, eu falo assim, gente, tem 5, 6, 7 pessoas trabalhando, eles têm que girar para pagar bem essa galera, tem que ser X projetos aqui. Caramba, cara, é difícil. Não tem escala, certo? Assim, enfim. Só que para quem tá pagando, às vezes é muito também. Então tem isso. Só que a gente vira pro arquiteto enquanto cliente e fala, ó, não é um serviço barato, tá aqui, e depois, tipo assim, 100 mil de projeto. Esse 100 mil de projeto vai virar uma obra de 4, 5 milhões, 3,5, a depender do que o cara desenhar. E é como se você estivesse pegando sua grana, colocando num cofre assim, entregando a chave na mão do arquiteto. Cara, ó, tá aqui, entendeu? Isso pro cliente dá uma coceira interior, assim, tipo assim, dá um negócio tipo assim, gente do céu, o que ele vai arrumar com isso aí? Porque, e se ele fizer um negócio que eu não gostar? Pô, eu acho que essa é a interrogação número 1. Aí, bom, o meu arquiteto foi muito cuidadoso no briefing, nessa casa específica, foi um briefing demorado, porque a proposta era meio, muito diferente também. A premissa de projeto, o que eu pedi para ele era muito fora da caixa, assim, e ele ficou meio assim, falou, cara, a gente tem que fazer um briefing muito meticuloso, e foi. E durou uns 6 meses, entre o briefing e a apresentação. E eu fiquei 6 meses ansioso. Falei, gente, o que vem por aí? Aí ele apresentou, a gente gostou. Mas e se eu não tivesse gostado, e seria uma obra super cara em cima do que eu não tivesse gostado? Você entendeu? Então, assim, é delicado. É bem delicado. Por isso a importância de você colocar muito esforço no absorver. Exato. Do que ter que empregar 10 vezes mais esforço para ficar mudando depois. Exatamente. Porque pro cliente desgasta, cara. Tipo assim, o cliente altera porque ele precisa, não é porque ele quer. É, claro. Aí tem gente que diz assim, porque o cliente é bipolar. Tem um ou outro, né? Mas é minoria, né? Assim, sempre que a gente contrata um criativo, um designer gráfico, alguma coisa, fica essa ansiedade, esse frio na barriga de, pô, claro. o que vai ser isso? E quando você fala de alguns milhões, mas mesmo que seja o apartamento do casal Exato. que guardou 10 anos para comprar, eu acho que isso é uma coisa que precisa estar muito claro na visão de um bom arquiteto, profissional de projeto, se colocar no momento da vida do cliente e projetar com a consciência do quanto aquilo ali representa na vida da pessoa. Sim. Eu acho que só essa ótica ajuda muito nesse, exatamente. Né, nesse sentimento, assim, dizer, cara, isso vou dar a devida atenção, porque às vezes acaba na correria do dia a dia, acaba, a pessoa vai lá, faz um projeto meio parecido com o outro, fica... Né, replica algumas ideias, né, batidas já, tal. Isso acaba... O cliente percebe, né? Percebe. O cliente percebe. Então, assim, mesmo que seja uma obra menor, eu acho que o cliente, ele quer ser surpreendido, né? Mas ele espera algo do projeto. Por exemplo, se apresentar um projeto linear do começo ao fim, assim, que ele não provoca nada, hora nenhuma, eu tenho a sensação, assim, que a gente quando pede um projeto, que agora eu estou nessa cadeira de contratar o projeto, eu quero que o projeto me provoque alguma coisa. Caramba, isso é muito legal. Às vezes é um bom projeto, mas ele é só assim, linear, flat, do começo ao fim. E eu saio do processo
Assim, caramba, eu esperava mais, entendeu? Tem isso também, que o cliente, eu acho que o arquiteto bom, ele vai conseguir captar alguma coisa que tira da média o projeto para o cliente e que ele não fique com essa sensação assim, puxa, ficou bobo, ficou raso, sei lá. Era só o que eu esperava. Gostei, mas é só o que eu esperava. Pô, mas será que se eu fosse numa loja, eles não iriam me propor isso também, sacou? Tipo assim. Então eu acho que o arquiteto tá ali numa linha muito tênue assim, entre surpreender e não ir muito além na proposta dele, entendeu? E não viajar. Surpreender sem viajar, na maionese. Surpreender com o pé no chão. Surpreender com o pé no chão. Eu acho que esse é o ponto que o arquiteto ele vai prosperar, assim, na minha opinião. E aí a gente está falando de obras, né, que já são de alto padrão, né? E é legal ter essa tua visão como cliente, né? Sim. Porque muitos arquitetos estão nessa transição e até buscando, né? Quero fazer obras faz sentido, maiores. Tá? O mercado de alto padrão faz sentido, é um mercado que tem margem melhor, ele tem um valor agregado melhor. Você está inserido num mercado no alto padrão que ele hiperconecta com tem vários tentáculos. Então, assim, você tem o tentáculo que toca em marcas de imóveis, em tecnologias, em cortina automatizada, em não sei o que. O arquiteto se vê inserido ali, ou o engenheiro, enfim, num universo com muito mais oportunidade de coisa boa do que um mercado mais simples, que paga melhor, que tem o alto padrão, paga melhor, faz sentido, tá? Essa transição. Eu gosto sempre de lembrar os arquitetos, assim, eu entendo que a boa arquitetura deve sim ser para todo mundo. Só que você precisa adequar teu modelo de serviço a isso. Porque você tem num modelo de serviço, você tem um nível altíssimo de customização, um processo que é demorado, é detalhado, exige toda essa atenção que você está falando, não pode ser algo com valor que seja incompatível com isso. Exato. Né? E você estava falando sobre surpreender, né? Você acha então que os arquitetos não devem se conter muito em fazer simplesmente só atender, mas ousar um pouco mais? Bom, eu acho que isso é do cliente, porque eu acho que você tem um cliente conservador extremamente, você tem um cliente super... ele só quer um lugar comum, sabe, assim, ele só quer um projeto que não seja ofensivo e tal, e você vai ter o cliente que está disposto a usar. Eu sou esse cara, eu sou o cliente que quer testar alguma coisa diferente. Inclusive, assim, eu tenho uma técnica para contratar projeto. Diz aí. Conta esse segredo. Quais são os critérios aí? Qual é a minha premissa? Eu vou no arquiteto e falo assim, cara, eu quero ir no seu limite, tá? Eu quero aquela ideia que você tem no fundo da gaveta, que você sempre sonhou com ela e nunca teve um maluco que topou. Eu sou esse cara. Chegou o dia, entendeu? Muito bom. Esse é o sonho de todo arquiteto. É o sonho de todo arquiteto. E é exatamente esse o ponto que eu tenho certeza que o meu projeto não é mais um na pilha do escritório dele. Vai ser o projeto número 1. Ele vai realmente dar atenção, ele vai realmente contar do projeto no boteco com os amigos dele. E aí eu mexi no brilho pessoal do cara. Total. Na verdade, essa é uma técnica minha para qualquer coisa na vida. Assim, eu tento... a gente precisa de pessoas, né? Então, por exemplo, eu preciso de um cara muito bom de audiovisual, um cara de cinema, que a gente está trabalhando junto. Eu virei para ele e falei, cara, qual que é o seu sonho? Com o meu trabalho é isso aqui, tá? Então nós vamos perseguir isso junto. Fantástico. Então, assim, se eu me alio com a pessoa e proponho ir no sonho dela ali, ela tá muito dentro do meu objetivo. Então, o arquiteto é isso. Eu vou e falo assim, cara, eu quero aquela sua ideia, eu quero testar ela, vamos botar ela para acontecer, ela vai ser, talvez tenha um desafio econômico, por que ninguém nunca quis antes? Ela é muito conceitual, ela é muito... Eu topo, vamos lá, vamos nessa. E o cara, geralmente, ele empolga. E é muito bom pra gente trabalhar com alguém que tá empolgado. Esse que é o ponto. Se a gente fizer uma engenharia reversa e buscar no cliente esse sonho, porque se a gente ficar esperando o cliente com o teu perfil, que quer ver uma obra desempenhar diferente, porque tu como engenheiro é o que você quer toda obra. Mas se fizer uma engenharia reversa, entender esse sonho
do cliente, não só o sonho de estar morando lá, mas as pessoas compram um sentimento, né? Exato. Pô, né, aquele domingo à tarde com sol, você fala, construam casas, saiam dos apartamentos, né? Exato. Entender exatamente o que está por trás ali do projeto, a parte invisível, né, do projeto para o cliente, é a brecha que o arquiteto precisa também, o designer, para saber até onde ele pode ousar também, né? Que é o que a gente estava falando há pouco. E é legal porque, assim, quando você vai ousando um pouco mais, você vai também sendo reconhecido por isso. Sim. E quando você vê também o teu portfólio nascendo também diferente, é um motivador fantástico, né, para quem projeta. Tem um outro ponto que me veio à cabeça quando você estava falando, que é o seguinte: o cliente, especialmente o cliente que já pode investir mais, né, já está mais no alto padrão, ele já está vivendo uma vida com o nível das referências dele, a régua dele de exigência das coisas, os materiais que ele toca no dia a dia. O repertório do cliente. O repertório dele já é muito mais avançado, então você conseguir entender um pouco da vida dele, né? Até em outra conversa a gente teve um pouco desse papo. Faz muita diferença, né? Para saber para onde você conduziu o projeto. O cliente, ele tem um repertório ultra, às vezes, elaborado, já visitou vários países, ele tem referências de arquitetura de tal e tal e tal lugar, né? E para o arquiteto é o desafio de bater isso no liquidificador, porque o cara, ele gosta disso, ele conhece tal e tal. Mas na engenharia o desafio é conseguir trabalhar com tudo isso desempenhando bem, né? Então, os materiais, sei lá, ultra específicos, eles exigem um assentamento específico numa temperatura da piscina. Cada pedra você não pode assentar com o sol batendo e tal. Então, assim, você vai tornando uma coisa mais complexa quando você vai subindo o padrão, em vários níveis, várias camadas de complexidade, que dá trabalho no projeto e na obra. Né? Então, é uma ciência mesmo. Você vai precisar de um pouquinho de... Como é que vai pro alto padrão? Assim, como é que você chega lá? Você tem que ter um mix aí de técnico, que é o que a gente está falando aqui, indispensável. Você tem que ser um cara de repertório também. Então você tem que mergulhar em experiências, viagem arquitetônica, consumir conteúdo arquitetônico que vai te dar esse repertório, entendeu? E você tem que, pensar na sua marca pessoal, a sua comunicação tem que ser de alto padrão, né? A sua papelaria de escritório tem que ser de alto padrão. A gente sempre tem que estar no padrão do jogo que a gente quer jogar. Porque quando chegar uma oportunidade a gente já está, né? Tá preparado. Já tá preparado, né? Então é um pouco disso, assim. Legal. E é interessante que, apesar de, conforme vão subindo o padrão das obras, a forma de projetar o processo, de uma forma geral, ele é muito semelhante, né? Ele não vai não modifica muito. Radicalmente. Né? A gente faz projeto para lançamento de empreendimento imobiliário, que são 1.500 metros de interiores, 2.000 metros quadrados de interiores. É muito semelhante, tem uma reunião a mais. Porque você precisa se ver no lugar daquele cliente e tal, mas tudo isso que a gente está conversando se replica para... Né, isso é muito bom. Virar um pouco a conversa. Sem dar pista e sem dizer nome. As experiências ruins que você viu acontecer com profissionais de projeto. Entendi. Que você viveu, que... Enfim, viu na obra acontecer. O que você acha que essas pessoas pecaram? As pessoas e os projetos. O que faltou? Nossa, são tantas, como dizer, são tantas emoções. Assim, cara, é muito fácil você pegar uma pessoa assim que projetou de forma muito irresponsável, sabe? Irresponsável sem compromisso com aquilo ser execuível mesmo, entendeu? Acho que esse é o ponto, assim. A pessoa desenhou sem muito conhecimento se aquilo faz sentido na estrutura, se aquilo realmente funciona, se aquele pé direito fica mesmo naquela altura, se não tem uma viga que abaixa aquele pé direito, sabe? Se, sei lá,
pele de vidro, se ela vai ficar naquela espessura mesmo do projeto. Então, na prática, acho que o projeto ruim, aquele que se fala assim, cara, que projeto problemático, ele é um projeto descompromissado com a realidade. O papel aceitou, beleza, mas assim, na real, aquela esquadria não vai ser do jeito que ele desenhou, aquela parede não vai ter a espessura que ele desenhou, porque não passa, aquele pé direito não vai ser da altura desenhada, porque não passa também, aquela garagem vai ficar mais apertada, tudo não vai sair conforme desenhou, porque assim, a pessoa não tem conhecimento de mais nada. Né? Ela todas as interfaces do projeto, estrutural, instalações, a pessoa ignorou completamente, desenhou o dele, e na obra vai ser muito caótico. Isso acontece demais. Então, eu trabalhei numa obra, assim, especificamente, onde nada ficou igual ao projeto, nada. O projeto, ele era um norte, não era, assim, sabe, assim, ó, vai ficar isso. Não, isso aqui é mais ou menos assim, entendeu? Se ficar próximo disso, tá bom. E rastreando a origem, a gente chega nisso, assim, a pessoa não era qualificada para desenhar uma casa. E sabe o que é o pior? Porque assim, ó, a gente como profissional que precisa equilibrar forma, função e financeiro, não tem como a gente saber tudo o tempo todo. Claro. Especialmente, eu tô ascendendo para um perfil X de projeto e nunca fiz isso aqui. Agora, é inadmissível que a pessoa tenha preguiça de ir atrás das informações. Claro, exato. Porque não custa nada pegar o telefone, ligar para a empresa de esquadria e dizer, cara, qual que é o tamanho do trilho? Você me traz uma amostra, você me manda um detalhamento do teu trilho. Isso não custa nada fazer. Mas aí bate um pouco no ego de alguns arquitetos. Eu sou bonzão, eu não posso ligar para tirar dúvida. Isso aí é pura preguiça mesmo, é descompromisso. E assim, se o cara for ligar para todo mundo que ele precisa, ou se ele for mergulhar em cada cantinho de solução que ele precisava ali, quanto tempo vai demorar esse ciclo para esse projeto ser entregue? Em vez de demorar 2 meses, vai demorar 6. Mas é o custo da qualificação. Exato. Aí ele cobrou o suficiente para o projeto demorar 6 meses rodando dentro do escritório dele. Se o preço é subprecificado, se cobrou barato e tudo mais, ele tem que entregar aquele projeto, cara. Esse é o problema. Então, assim, o projeto mal precificado, ele vai ter que ser expulso de dentro do escritório o mais rápido possível e vai ser cuspido um projeto ruim ali. Por isso que eu não ligo, eu contrato arquiteto, assim, eu pago bem, e tipo, eu falei comigo, cara, você tem que me cobrar muito, porque eu quero que o projeto fique curtindo aí, dentro do escritório, sabe? Não quero que ele seja um problema financeiro aí, tipo, entendeu? Sim. Então... Sabe, que tem um câncer aí no meio da conversa, que a gente falou em off aqui, que é a ART. Porque tem gente que cobra pouco no projeto, faz de qualquer jeito, terceiriza para a loja compatibilizar e detalhar, vai para a obra desconectado, cobrando pouco no projeto, os projetos que não têm acompanhamento, que consequentemente o profissional estava dependendo da comissão, acaba gerando isso. Aí você acaba criando um hábito de fazer o projeto rapidão, só para ir, porque o retorno está lá na obra. Na frente. Infelizmente, tem muitos profissionais que estão nessa pegada e aí acabam não valorizando o próprio projeto. Então, uma coisa no fim, acaba sendo sobre dinheiro. Né? E a eficiência do processo de projeto está totalmente ligado a isso, né? Quanto mais eficiente você faz o projeto, mais rápido você faz ele, bem feito, vai ter uma margem maior, né, natural. A percepção do cliente de capacidade de resolução aumenta muito. Isso aumenta o valor também do projeto, né? É uma coisa cíclica, assim. Com certeza. Na tua visão, esse é o maior problema. Falta de compromisso. Falta de compromisso, assim, falta de qualidade, Por que o projeto vem com pouca qualidade? Será que está lá na formação, sabe? Pode ser, não sei rastrear a origem, mas a gente vê projetos muito mal desenhados e assim, a gente percebe nitidamente que o escritório não tem espaço para se qualificar.
porque ele está rodando no talo. Então esse projeto específico, vamos lá, para o padrão de casa que eu faço, tá? O projeto arquitetônico aí vai estar ali quase R$100 mil, sabe? Às vezes 85, 90, por aí. Um projeto com interiores. Numa conta de padaria, uns R$200 o metro quadrado de projeto. Talvez, tipo isso. Não assim. defendo cobrança por metro, mas vai ter uma métrica, assim. Então esse que eu falei, que foi uma situação completamente caótica, era um escritório que estava cobrando 12, entendeu? Para uma casa... Para o mesmo padrão de projeto, 12 não paga nada. 12 não paga nada, 12, 15 que seja, sabe? Tem imposto para descontar. Não, mas assim, era um escritório totalmente, assim, ele tem vários projetos, vários em andamento lá nos condomínios, assim, muitos. O cliente até fica tentado a contratar, porque, olha, tem tantas casas desses caras aqui. Deve ser bom. Deve ser bom, é prova social, tem um monte de gente fazendo. Ele é mais um na fila do pão, entendeu? E assim, aquele escritório não tem espaço para qualificar, porque cobrou menos, a qualificação tem um custo, você não tem margem para melhorar seu produto, que é o projeto, né? E eu acho que entrada de caixa resolve todo problema de negócio. Então, se eu fosse arquiteto, eu cobraria caro, trabalharia com poucos clientes poucos e bons, e conseguiria entregar um bom projeto, entendeu? Num espaço de tempo confortável, e é isso, assim, poucos e bons, cobrando melhor. Vou te falar que isso foi uma virada na nossa carreira. Se fosse arquiteto, tu teria ido pro caminho certo. Porque no meu escritório, essa foi uma das grandes viradas. Estava lá com 30, 40 projetos por ano, uma equipe com 5 pessoas, projetos menores, é claro. Sim. Mas, assim, fazer uma peneira do perfil de cliente adequado também, porque também tem isso, perfil de projeto adequado, e se qualificar para entregar melhor para menos pessoas. Você tem uma complexidade operacional muito menor, tem menos pessoas, e aí com mais margem você treina também as pessoas direito, tem os processos desenhados, elas sabem o que fazer, sabem acompanhar. Exato. Você tocou num ponto de se o problema viria da formação, né, lá de trás. Eu digo que a maior parte do problema é daí. E até uma coisa que a gente já tocou aqui num outro episódio falando da parte mais histórica, vamos dizer assim, do processo de projeto. Você não tem dentro, por exemplo, da faculdade de arquitetura e nem das formações de design de interiores uma metodologia de fato, passo a passo, uma receita de bolo para você ter uma direção, saber o que fazer em cada lugar. E aí cada um faz de um jeito, fica uma coisa bagunçada. Você precisa pegar um monte de coisa para dar conta e vira aquele caos generalizado que não acontece só no escritório, acontece em qualquer empresa que não tem processo, não tem método, não tem nada para fazer, né? Isso é que vai um tempinho até o profissional de projeto entender que o projeto ele não pode ser visto só como algo artístico, né? Tem que ter uma visão de linha de produção. Tem que ter um pé no chão técnico, senão o arquiteto começa a se sabotar, né? Se ele desenhar uma coisa que não é fácil de executar, que não tem lógica de execução, né? Bom arquiteto, eu digo assim, que ele vai ter um pezinho na engenharia, e o bom engenheiro vai ter um pezinho na arquitetura, né? Então, assim, o arquiteto desenha pensando na execução, é um baita diferencial. Assim, é básico, tá? O arquiteto que desenha e loca os pilares dentro das paredes. Assim. Tipo assim, é o básico. Mas é diferencial. É diferencial. É o mínimo que vira diferencial. Não, isso... Todas as obras que eu já fiz, eu tive um caso que o arquiteto fez isso. Tá? Nossa, tá brincando. Cara. É sério. Um caso que o arquiteto... Um caso não. Um escritório que fazia isso. Os outros ignoravam completamente a posição de pilar. Caramba, cara. Eu tenho que te mandar um projeto meu pra você ver como é. Manda lá. Eu vou te mandar, de verdade. Te mandar os executivos pra você dar uma olhada. Cara, eu não consigo acreditar, cara. É desse jeito, cara. Que isso seja exceção. Não, e a gente tá falando de um baita... não é de um mercado, sabe, padrão C. Não, casas padrão A, esse é o tipo de projeto que chega.
Você que tá vendo aí, ó, se você projeta bem, já coloca os pilares na tua planta de construir e demolir, e você acha que você não era capaz de atender clientes... É verdade. Esse é o nível do mercado. Então, tem gente que diz assim, mas tem um arquiteto em cada esquina. Cara, não... Bons arquitetos não tem nem Bons arquitetos não tem concorrência. Super raros. Super raros. Assim, aquele que desenha um negócio que o cliente vai sair satisfeito e não vai dar problema com a engenharia, cara, é muito difícil. Muito difícil. Super raro. Na verdade, a maior parte desenha coisas problemáticas e a bomba estoura na obra no nosso lado. Sobra para o engenheiro. Sobra para o engenheiro, exatamente. Ainda que tem arquitetos que até não projetam tão bem, mas estão lá na obra para ajudar a resolver, né? Exato. Estão pagando pelo retrabalho, cara, mas... eu acho assim, não o é arquiteto correto. tem que ir na obra, ele é legal, assim, necessário até a presença do arquiteto na obra, mas não para ficar cobrindo lacuna de projeto, entendeu? Total. Então, o projeto não tá claro. Chama ele aí porque não deu para entender, precisa ter um treco para resolver aqui. Aí, olha como às vezes o arquiteto ele se ferra no processo. Ele cobrou barato às vezes, tá? Precisou entregar uma coisa que não é clara. Aí ele tem que ir na obra, mas ele não é remunerado para ir na obra. Uhum. Então, assim, na verdade, na semana dele, vamos pensar nos 10 períodos, né? São 5 manhãs e 5 tardes aí. Ele está projetando algo que vai... Ou seja, ele está desempenhando alguma coisa que vai botar dinheiro no bolso dele em 3 tempos, assim. Em 3 de 10. O resto ele está revisando, não está recebendo para isso. Às vezes ele está indo na obra, não está recebendo. Está acompanhando um cliente numa loja, talvez não está recebendo. Então o que está acontecendo? Sabe o que também rouba o tempo do arquiteto quando o projeto não é claro? O tal do grupo no WhatsApp. Então, assim, é o grupo da obra A, o grupo da obra B, o grupo da obra C. O cara pensou que ele ia projetar no dia, ele só está, assim, ó, apagando incêndio em grupo. Então, quando o projeto não é claro, as definições, elas são feitas no WhatsApp. Uhum. E aí, cara, o arquiteto não consegue. Não, já era, aí não tem o que fazer. Então, assim, mas esse é o cenário, entendeu? Então é muito difícil, complicado. Aproveitar esse assunto para dar uma recomendação. Tem fornecedores da obra, o cliente e o arquiteto. Uhum. Nunca coloque os 3 no mesmo grupo. Tu pode escolher 2. Uhum. O profissional o arquiteto. Senão esse e grupo o cliente, vai ser uma panela de pressão. Ou o arquiteto e o fornecedor da obra. Eu não misturo, cara. Eu não consigo misturar. Já tentei, não fui feliz e não recomendo para ninguém. Eu com o cliente passa para o escritório resolve com o fornecedor. Botar todo mundo junto. Aí lembra que a gente falou que o processo gerando ansiedade no cliente? Né? Às vezes o cliente está ali de bom coração tentando fazer dar certo, mas ele está no meio de um negócio extremamente técnico que ele não entende, não pode resolver. Você está colocando ele em contato com problemas que ele não precisaria estar vivendo. Né? Isso aí. Isso acaba mudando tudo. Matheus, sintetizando a nossa conversa, que recado você deixaria para a galera que está buscando fazer projetos de excelência, ter um projeto aí de primeira que agrade os engenheiros e os clientes? Eu vou sair do clichê. Busque se qualificar, todo mundo já deve ter falado isso. Cobra mais, sobe a régua da sua precificação, porque isso vai te fazer trabalhar com menos clientes, melhores, sempre vai ter alguém disposto a pagar mais por uma coisa melhor. E é esse público, você nunca vai chegar nesse público se você não subir seu preço. Sobe o seu preço, resolve o problema de caixa, porque afinal de contas você não é arquitetura por amor, tem que ter inspiração, você tem que gostar, mas isso é um negócio, é seu ganha-pão. Então sobe o preço, bota um mínimo. Meu cliente ele tem que ser um cara com grau de consciência, ele vai querer pagar mais para ter qualidade. Bata o pé nisso, sua vida vai melhorar. Cara, muito bom. Matheus, muito obrigado pela conversa. Valeu. Prazer estar aqui com você. Tamo junto. Vou te mandar o projeto para você dar a tua nota depois. Com certeza. Valeu. Bom demais. Obrigado, galera. Valeu, até pessoal. o próximo. Tamo junto. Valeu.